Você imagina comprar um cassino e pensa que o segredo é simples. Basta encontrar um prédio chamativo, instalar centenas de máquinas, abrir algumas mesas de pôquer e roleta, contratar funcionários e esperar o público chegar. Quanto mais gente entrando, mais fichas circulando. Quanto mais apostas acontecendo ao mesmo tempo, maior o lucro. Afinal, basta observar qualquer cassino famoso em um sábado à noite para acreditar que dinheiro parece surgir de todos os lados. Luzes, sons, restaurantes lotados, hotéis integrados, pessoas comemorando grandes prêmios e milhares de visitantes caminhando entre as mesas criam a impressão de que administrar um cassino é quase uma máquina automática de imprimir riqueza. Essa é exatamente a imagem que a maioria das pessoas constrói quando pensa nesse negócio. Mas essa imagem esconde a parte mais importante. O verdadeiro produto de um cassino não são os jogos. Também não são as fichas. Muito menos a sorte dos jogadores. O que realmente move esse negócio é a administração da probabilidade combinada com um controle extremamente rigoroso de custos, fluxo de caixa e comportamento humano. Um cassino não ganha dinheiro porque alguém perdeu uma aposta específica. Ele ganha quando consegue fazer milhões de pequenas decisões estatísticas funcionarem durante meses e anos. É justamente aí que mora a diferença entre um cassino milionário e um empreendimento que fecha as portas poucos anos depois da inauguração. Ao longo deste vídeo você vai descobrir por que alguns cassinos faturam bilhões mesmo pagando prêmios gigantescos, enquanto outros enfrentam dificuldades financeiras apesar de estarem sempre cheios. E talvez a maior surpresa seja perceber que, em muitos casos, os jogos representam apenas uma parte da receita de todo o complexo. Antes de falar em bilhões de dólares, existe uma pergunta importante. Todo cassino funciona da mesma maneira? Na prática, não. Existe um enorme universo de modelos de operação. No nível mais simples estão os pequenos cassinos regionais. Eles normalmente atendem moradores da própria cidade ou visitantes de municípios próximos. A estrutura costuma ser menor, com dezenas de máquinas caça-níqueis, poucas mesas e um restaurante básico. O objetivo é gerar movimento constante, mesmo que cada cliente gaste relativamente pouco. Acima deles aparecem os cassinos de destino. Esses empreendimentos atraem turistas que viajam especificamente para jogar. Nesse modelo, o cassino deixa de vender apenas apostas. Ele passa a vender uma experiência completa, incluindo hospedagem, gastronomia, entretenimento, compras, shows e eventos corporativos. No topo da cadeia estão os grandes resorts integrados, como os encontrados em Las Vegas, Macau e Singapura. Nesses casos, o cassino faz parte de um ecossistema muito maior. O visitante pode permanecer vários dias dentro do complexo praticamente sem precisar sair dali. Perceba como o modelo econômico muda completamente. Um cassino regional depende da frequência dos clientes. Já um resort depende do tempo de permanência. Quanto mais horas uma pessoa permanece dentro do complexo, maior tende a ser o consumo em restaurantes, bares, hotéis, lojas e atrações. Isso muda completamente a estratégia financeira. Agora imagine duas operações. A primeira recebe 5.000 visitantes por dia que permanecem apenas 2 horas. A segunda recebe apenas 2.000 pessoas, mas cada visitante permanece 3 dias completos hospedado. Qual delas pode faturar mais? A resposta não depende da quantidade de jogadores. Depende do valor econômico gerado por cada visitante durante toda a sua permanência. Essa diferença explica por que muitos dos maiores grupos de cassinos do mundo investem bilhões em hotéis, centros de convenções, espetáculos internacionais e restaurantes comandados por chefes famosos. Os jogos atraem o cliente. O restante do complexo aumenta seu valor. Agora chegamos ao ponto que costuma surpreender quem sonha em abrir um cassino. A maioria acredita que comprar máquinas e mesas representa o maior investimento. Na realidade, essa costuma ser apenas uma parte da conta. Vamos imaginar um projeto hipotético para construir um cassino de médio porte em um país onde a atividade seja legalmente autorizada.
Antes mesmo da primeira aposta acontecer, seria necessário adquirir ou adaptar um imóvel de grande capacidade. Dependendo da localização, esse investimento pode variar de dezenas a centenas de milhões de reais. Depois vêm as obras. Não basta construir um salão bonito. É preciso instalar sistemas sofisticados de climatização capazes de funcionar continuamente, redes elétricas redundantes, geradores, monitoramento por centenas de câmeras, cofres, sistemas antifraude, controle biométrico, equipamentos contra incêndio, acessibilidade, tecnologia de pagamento e infraestrutura de dados funcionando 24 horas por dia. Cada uma dessas despesas parece pequena quando analisada isoladamente. Juntas, transformam completamente o orçamento. Depois aparecem custos ainda menos visíveis. Licenças, seguros, consultorias jurídicas, auditorias independentes, treinamento de equipes, campanhas de inauguração, capital de giro, estoques para restaurantes, uniformes, softwares especializados, contratos de manutenção. Agora vamos fazer uma conta simples. Imagine que apenas o sistema de segurança represente 5% do investimento total. A climatização mais 4%. Os equipamentos tecnológicos outros 6%. As obras estruturais 40%. Os acabamentos 15%. Marketing inicial 3%. Capital de giro 10%. Licenças, honorários e seguros mais alguns pontos percentuais. Quando você coloca esses números juntos, percebe que aquilo que parecia apenas um prédio elegante se transforma em um dos empreendimentos mais complexos do setor de entretenimento. E existe outro detalhe importante. Grande parte desses custos continua existindo mesmo quando o cassino está vazio. A energia continua ligada. Os sistemas de segurança continuam funcionando. Os funcionários continuam sendo pagos. Os equipamentos continuam exigindo manutenção. Isso significa que o movimento precisa atingir determinado nível apenas para impedir que a operação comece a consumir caixa. Até aqui parece administrável. Mas existe uma decisão que muda completamente o risco financeiro do negócio. Vale mais a pena construir um cassino próprio ou administrar um empreendimento pertencente a outro grupo? A resposta parece óbvia. Ter o próprio patrimônio parece sempre mais vantajoso. Entretanto, quem constrói assume investimentos gigantescos antes mesmo de conhecer a demanda real do mercado. Já quem opera um cassino imóvel arrendado reduz o investimento inicial, mas passa a conviver com contratos de longo prazo, reajustes, aluguel elevado e menor liberdade para futuras ampliações. Nenhuma das duas escolhas é perfeita. Construir exige enorme disponibilidade de capital. Alugar exige geração constante de caixa para honrar compromissos mensais independentemente do movimento. E justamente por causa dessa diferença começa a surgir o verdadeiro desafio financeiro que poucas pessoas enxergam. Porque, no fim das contas, um cassino não quebra quando paga um prêmio milionário. Na maioria das vezes, ele entra em dificuldades quando sua estrutura de custos cresce mais rápido do que sua capacidade de transformar visitantes em receita constante. E a próxima etapa revela justamente o mecanismo econômico que explica por que alguns jogadores extremamente valiosos podem render menos dinheiro do que clientes aparentemente comuns. É aí que a lógica financeira dos cassinos começa a desafiar completamente a intuição. Você pode imaginar que o cliente mais lucrativo de um cassino é aquele que faz as maiores apostas. Afinal, alguém disposto a colocar centenas de milhares de reais sobre uma mesa de baccarat ou roleta parece representar o sonho de qualquer operador. Mas agora chegamos à parte que explica quase todo o restante da economia desse negócio. A resposta nem sempre é essa. Vamos fazer as contas. Imagine dois clientes hipotéticos. O primeiro visita o cassino apenas uma vez por ano. Durante uma noite, aposta valores muito elevados, recebe tratamento VIP, ocupa uma suíte de luxo,
utiliza transporte exclusivo, bebidas premium e atendimento personalizado. Se tiver uma sequência de sorte, pode sair levando um prêmio milionário. O segundo cliente faz apostas pequenas, retorna toda semana, permanece algumas horas, consome refeições, utiliza o estacionamento, participa de programas de fidelidade e mantém um padrão relativamente constante de gastos. Qual deles gera mais lucro ao longo de um ano? A intuição leva muita gente a escolher o primeiro. A matemática frequentemente aponta para o segundo. O motivo é simples. Grandes apostadores aumentam muito a receita potencial, mas também elevam a volatilidade do resultado. Já milhares de clientes recorrentes produzem um fluxo muito mais previsível. Para um cassino, previsibilidade vale quase tanto quanto faturamento. É parecido com uma companhia aérea. Um único passageiro pagando uma passagem executiva ajuda bastante, mas são milhares de assentos ocupados diariamente que sustentam a operação. No cassino, acontece algo semelhante. A estatística funciona melhor quando existe um grande volume de apostas distribuídas entre muitos jogadores. Agora imagine um salão com 500 máquinas caça-níqueis. Se cada equipamento receber, em média, 20 jogadores diferentes durante um dia, realizando pequenas apostas durante algumas horas, o volume financeiro movimentado pode ser enorme, mesmo que nenhum cliente individual gaste valores extraordinários. É justamente por isso que os caça-níqueis costumam representar uma parcela muito relevante da receita em diversos cassinos. Eles funcionam continuamente, exigem menos funcionários por cliente do que as mesas tradicionais e conseguem atender um número muito maior de pessoas ao longo do dia. Isso não significa que mesas de pôquer, blackjack ou roleta sejam menos importantes. Pelo contrário. Elas ajudam a construir a imagem do cassino, atraem visitantes e oferecem experiências que fortalecem a marca. Porém, do ponto de vista operacional, cada mesa exige dealers treinados, supervisores, monitoramento constante e um espaço físico relativamente grande para atender poucos jogadores ao mesmo tempo. Agora coloque esses números juntos. Uma máquina pode operar praticamente durante todo o expediente com acompanhamento remoto e manutenção periódica. Uma mesa de jogo depende de equipes completas trabalhando em turnos. Essa diferença altera significativamente o custo por cliente atendido. Mas existe outro fator ainda mais importante: a ocupação. Uma máquina vazia representa um ativo parado. Uma mesa vazia representa um ativo parado e uma equipe sendo remunerada. Essa é uma diferença que muda completamente a margem operacional. Se você decidisse administrar um cassino, começaria a perceber que praticamente todas as decisões giram em torno da utilização eficiente da capacidade instalada. Não basta possuir centenas de equipamentos. É preciso fazer com que eles sejam utilizados no momento certo, pelo público certo e durante o maior tempo possível. Até aqui parece uma questão puramente matemática. Entretanto, comportamento humano entra na equação de maneira decisiva. Os cassinos estudam profundamente a psicologia dos clientes. Iluminação, temperatura, disposição dos corredores, localização dos restaurantes, facilidade de circulação, conforto das cadeiras e até o posicionamento das máquinas não são definidos apenas por critérios estéticos. Cada elemento busca aumentar o tempo de permanência. Quanto mais tempo o visitante permanece no ambiente, maior tende a ser o consumo total. Isso não significa que todas as pessoas gastarão mais, mas estatisticamente o aumento do tempo disponível amplia as oportunidades de consumo em diferentes serviços. É por isso que muitos complexos oferecem shows, lojas, hotéis, spas e restaurantes. Mesmo quem interrompe as apostas continua consumindo dentro do empreendimento. Agora pense em outra pergunta. Se o cassino já ganha dinheiro com os jogos, por que investir bilhões em hotéis? Por que o quarto vendido gera uma receita adicional sem depender diretamente das apostas? O restaurante funciona mesmo quando alguém decide não jogar. Um centro de convenções atrai empresas durante a semana, reduzindo a sazonalidade do negócio.
Um espetáculo internacional movimenta visitantes que talvez nunca tivessem pensado em conhecer aquele cassino. A lógica muda completamente. O cassino deixa de depender exclusivamente do jogo e passa a administrar um ecossistema de receitas. Foi exatamente essa estratégia que transformou Las Vegas ao longo das últimas décadas. Muitos dos grandes grupos passaram a gerar uma parcela crescente do faturamento com hospedagem, alimentação, entretenimento e eventos, reduzindo a dependência exclusiva das mesas de apostas. Macau oferece outro exemplo interessante. Durante muitos anos, o mercado cresceu impulsionado principalmente pelos chamados high rollers, jogadores capazes de apostar valores extremamente elevados. Quando mudanças econômicas e regulatórias afetaram esse perfil de cliente, diversos operadores precisaram acelerar investimentos voltados ao turismo familiar, entretenimento e eventos para diversificar as receitas. Esses exemplos mostram uma lição importante. Mesmo operações mundialmente conhecidas continuam vulneráveis quando concentram receita demais em um único tipo de cliente. Agora chegamos a outro custo frequentemente ignorado: a regulamentação. Administrar um cassino legal exige controles rigorosos de prevenção à lavagem de dinheiro, identificação de clientes, auditorias, registros financeiros, monitoramento eletrônico e cumprimento permanente das exigências impostas pelos órgãos reguladores. Esses processos geram despesas contínuas. Imagine que um funcionário deixe de registrar corretamente determinada operação financeira sujeita à fiscalização. Dependendo da legislação local, esse erro pode gerar multas elevadas, investigações e danos reputacionais muito superiores ao valor da operação original. Perceba como o custo aparentemente pequeno de um procedimento administrativo pode evitar prejuízos milionários no futuro. O mesmo vale para contratos. Muitos empreendedores concentram atenção na negociação do aluguel ou da compra do imóvel, mas ignoram cláusulas relacionadas à manutenção, reajustes, exclusividade, responsabilidade civil, seguros obrigatórios e atualização tecnológica. Uma única cláusula mal negociada pode comprometer a rentabilidade durante anos. Antes de falarmos sobre lucro, porém, existe outra questão que costuma passar despercebida. Como um cassino consegue manter receitas relativamente estáveis se o comportamento dos clientes muda tanto ao longo do ano? Essa resposta envolve sazonalidade, fluxo de caixa e planejamento financeiro, elementos que muitas vezes determinam o sucesso ou o fracasso da operação muito mais do que a quantidade de apostas realizadas. Na parte final, você verá como pequenos aumentos de custos podem transformar um cassino aparentemente movimentado em um negócio extremamente lucrativo ou em uma operação que apenas parece bem-sucedida enquanto consome o próprio caixa. Existe uma imagem bastante comum no setor de entretenimento: basta um feriado prolongado ou uma temporada de férias para acreditar que o caixa do cassino está garantido pelos meses seguintes. Afinal, hotéis ficam lotados, restaurantes trabalham no limite da capacidade e os salões de jogos permanecem movimentados durante quase 24 horas por dia. Mas a realidade financeira é muito mais complexa. Receita elevada em um único período não significa lucro sustentável. Os gestores mais experientes sabem que o calendário trabalha a favor e contra o negócio ao mesmo tempo. Datas comemorativas, grandes eventos esportivos, shows internacionais, férias escolares e convenções empresariais costumam elevar significativamente o fluxo de visitantes. Em compensação, semanas comuns podem apresentar um movimento muito menor. É justamente por isso que o caixa precisa ser administrado pensando nos meses de baixa, e não apenas nos dias de grande faturamento. Agora imagine que um cassino tenha custos fixos mensais equivalentes a 35 milhões de reais entre folha de pagamento, energia, manutenção, segurança, tecnologia, aluguel, seguros, tributos e contratos diversos. Em um mês excelente, o faturamento chega a 60 milhões de reais e sobra uma margem confortável. Porém, alguns meses depois, a receita cai para 42 milhões de reais. O empreendimento continua cheio em determinados horários, continua pagando prêmios e continua atraindo turistas, mas a margem praticamente desaparece.
Uma pequena redução adicional pode transformar lucro em prejuízo sem que o público perceba qualquer diferença ao caminhar pelos corredores. É por isso que operadores profissionais acumulam reservas financeiras. Capital de giro não existe apenas para pagar despesas inesperadas. Ele permite atravessar períodos fracos sem comprometer investimentos, manutenção ou qualidade do atendimento. Outro dilema importante envolve a escolha entre operar de forma independente ou fazer parte de uma grande rede internacional. À primeira vista, trabalhar com uma marca reconhecida parece uma decisão óbvia. Uma bandeira consolidada oferece reputação, programas globais de fidelidade, acesso facilitado a fornecedores, sistemas de gestão, treinamento, campanhas de marketing e uma clientela que já conhece aquele nome. Mas tudo isso tem um preço. Dependendo do contrato, o operador pode pagar taxas de entrada, royalties periódicos, contribuições para publicidade internacional e participação sobre parte do faturamento. Além disso, muitas decisões deixam de ser totalmente livres. Mudanças de layout, fornecedores, tecnologia, identidade visual e campanhas promocionais podem depender da aprovação da rede. Então, qual alternativa é melhor? A resposta depende de uma conta simples. Se a marca aumenta o faturamento em valor superior ao custo permanente dessas taxas, a parceria faz sentido. Caso contrário, operar de forma independente pode preservar margens maiores, ainda que o crescimento seja mais lento. Esse raciocínio aparece em praticamente todos os grandes setores da economia. Um nome conhecido reduz parte do risco comercial, mas aumenta o compromisso financeiro de longo prazo. Existe ainda outra variável que muitos investidores subestimam: a rotatividade dos clientes. Você pode observar milhares de novos visitantes entrando no cassino todos os meses e imaginar que o negócio está crescendo rapidamente. Entretanto, se praticamente o mesmo número de clientes deixa de retornar, o empreendimento apenas substitui pessoas, sem expandir sua base. Pense em um cassino que conquista 10.000 novos visitantes em um determinado período. Parece um resultado extraordinário. Porém, se outros 9.500 deixam de frequentar o local nesse mesmo intervalo, o crescimento líquido foi de apenas 500 clientes. É como correr em uma esteira. Há movimento constante, mas o avanço é pequeno. Por isso, programas de fidelidade possuem enorme importância econômica. Eles oferecem benefícios, hospedagens, refeições, descontos, acesso prioritário a eventos e recompensas graduais não apenas para agradar o cliente, mas para aumentar sua frequência de retorno. Um visitante recorrente costuma custar menos para ser mantido do que conquistar um novo consumidor por meio de campanhas publicitárias. Além da receita principal, existe outro mecanismo capaz de aumentar significativamente a margem: as receitas complementares. Imagine que um visitante passe um fim de semana inteiro em um resort integrado. Além das apostas, ele reserva uma suíte, faz refeições em restaurantes, compra presentes nas lojas, assiste a um espetáculo, utiliza o spa e paga pelo estacionamento. O cassino deixa de ganhar apenas durante o tempo em que as fichas circulam. Cada hora adicional dentro do complexo cria novas oportunidades de faturamento. Esse modelo rompe um limite importante. As mesas possuem capacidade física restrita. Um restaurante pode atender vários turnos de clientes. Um hotel vende diárias. Um centro de convenções gera contratos empresariais. Um teatro comercializa ingressos. Dessa forma, diferentes unidades de negócio compartilham a mesma infraestrutura e diluem parte dos custos fixos. Agora vamos reunir todos esses elementos em dois cenários. No primeiro, o cassino foi construído em uma localização estratégica, com boa infraestrutura turística, acesso facilitado, estacionamento adequado e um público compatível com o posicionamento da marca. Os custos foram controlados durante a construção, o capital de giro foi dimensionado corretamente, as receitas de hospedagem, alimentação e eventos cresceram junto com as apostas e a ocupação permaneceu elevada durante grande parte do ano. Nessa situação,
Mesmo utilizando estimativas conservadoras, o empreendimento pode alcançar margens operacionais saudáveis e recuperar o investimento ao longo de vários anos de operação. No segundo cenário, três problemas acontecem simultaneamente. Surge um concorrente próximo, o custo da energia aumenta acima do esperado e o fluxo de turistas diminui por fatores econômicos externos. O cassino continua parecendo movimentado nos finais de semana, mas a ocupação do hotel cai, os restaurantes trabalham abaixo da capacidade e parte dos custos permanece exatamente igual. A margem começa a encolher. O caixa fica pressionado. Investimentos são adiados. Pequenos reparos acumulam-se. A experiência do cliente piora lentamente. Em pouco tempo, um empreendimento que parecia extremamente lucrativo passa a enfrentar dificuldades financeiras sem que isso seja evidente para quem observa apenas o salão principal. É exatamente essa diferença entre aparência e realidade que explica por que tantas pessoas superestimam esse tipo de negócio. No fim das contas, um cassino não ganha dinheiro simplesmente porque as pessoas apostam. Ele ganha quando consegue transformar fluxo de visitantes em receita diversificada, controlar rigorosamente seus custos, administrar riscos regulatórios, manter capital suficiente para atravessar períodos difíceis e utilizar a estatística a seu favor durante milhares de operações diárias. Da próxima vez que você vir um cassino lotado, lembre-se de que filas, luzes, mesas ocupadas e grandes prêmios não revelam sua verdadeira saúde financeira. O indicador mais importante não é quantas pessoas entram pela porta, mas quanto valor cada visitante gera depois de descontados todos os custos necessários para mantê-lo ali. Esse é o verdadeiro negócio por trás de um cassino milionário: não vender sorte, mas administrar probabilidades, pessoas e capital com precisão quase cirúrgica. Antes de investir em um empreendimento como esse, o maior desafio não é entender os jogos. É dominar a matemática financeira que sustenta toda a operação. Se você gosta de descobrir a lógica econômica por trás dos maiores negócios do mundo, inscreva-se para acompanhar as próximas análises.